Colégio Ari Quintela, 7º ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 4, reformas religiosas. Queridos alunos, vamos com esta unidade temática 4 concluir a apostila 1 do ano de 2020. Vamos falar da crise da Igreja Católica. Durante a Idade Média, ou seja, na sociedade feudal, a existência de 3 ordens, clero, nobreza e camponeses, era reforçada pela Igreja. Esta sociedade afirmava que, ao nascerem, as pessoas estavam predestinadas às suas ordens e que a tentativa de mudar a sua condição era uma afronta a uma decisão divina. Durante a Idade Média, a Igreja Católica alcançou a posição central na sociedade ao concentrar muito poder, tanto como grande proprietária de terras, como elemento agravador social, de forma que podia intervir em vários espaços além do espiritual. No entanto, as mudanças que ocorreram a partir da Baixa Idade Média, a Igreja viu seu poder ser ameaçado e reduzido. Vemos na imagem a representação dessas 3 ordens. O clérigo, que é o religioso, né? O segundo, o cavaleiro, que está com escudo, né? A segunda ordem dos nobres, e a terceira ordem dos trabalhadores, os servos, representados aí no século XIII, nessa iluminura que está na Biblioteca Nacional da França, em Paris. O enfraquecimento do sistema feudal. A burguesia não se encaixava na sociedade de ordens, uma vez que desenvolvia um trabalho diferente dos camponeses, e por meio do qual obtinha lucro e era condenada pela Igreja. Esses lucros permitiam que os burgueses acumulassem riqueza e pudessem ascender socialmente, quebrando dessa forma a organização social em ordens defendida pela Igreja Católica como uma definição divina. Aquelas ordens que foram representadas na imagem que foi apresentada a vocês no slide anterior. O papel da Igreja Católica no renascimento comercial e urbano. No contexto de lentas transformações, mas não menos importantes, que ocorriam na passagem da Baixa Idade Média para o início da Idade Moderna, uma das mais importantes ocorria dentro da Igreja. Durante séculos, os membros do clero, padres, monges, abades e outros integrantes da Igreja, principalmente os bispos e o Papa, foram pessoas bem influentes. Eles eram respeitados porque representavam o poder de Deus, sendo os únicos que podiam apresentar textos sagrados da Bíblia para as pessoas, ministrar os sacramentos, que é batismo, casamento, dar extrema-unção, etc., além de deterem conhecimentos que nenhum outro grupo social possuía. Papel da Igreja no renascimento comercial e urbano. Mas a centralização política, com a retomada dos amplos poderes por parte dos reis, representava uma ameaça para uma parte desse clero, sobretudo aqueles com mais poder. O enriquecimento da burguesia e a revolta dos camponeses também eram vistos como sinais de que o mundo onde a Igreja era a principal autoridade estava se transformando e, por isso, exigia dela adaptações à nova realidade para não perder os seus fiéis. Então, como vimos, vários setores da sociedade estavam descontentes com a Igreja no início do século XVI. Vejamos os motivos de descontentamento com a Igreja Católica. Os reis não gostavam da interferência da Igreja na delegação de leis e da cobrança de impostos. A burguesia estava descontente pela condenação que a Igreja fazia às suas práticas comerciais, como a usura,
que não lhes permitia a salvação da alma. E os membros da própria igreja, que criticavam alguns colegas que praticavam a venda de indulgências, que é a venda do perdão dos pecados, e a simonia, comércio de objetos sagrados, além do celibato, que religiosos não podem casar, era desrespeitado. Então, esse contexto de insatisfação contribuiu para a Reforma Protestante. No início do século XVI, a Igreja Católica era para todos. Com a Reforma, rompeu-se com a unidade cristã. Surgiram então novas doutrinas como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Vamos analisar cada uma dessas reformas. Luteranismo tinha como características a contestação do celibato, nós já falamos, né? Proibição dos religiosos se casarem, a hierarquia religiosa, a subordinação da igreja ao Estado, o culto de imagens, e o luteranismo justificava a salvação pela fé e a manutenção só do batismo e eucaristia, também a livre interpretação da Bíblia e a substituição de missas pela ceia do Senhor. O monge Martinho Lutero, como nós vemos aí na imagem, deu início à contestação à Igreja Católica em 1517, quando publicou as 95 teses contra a Igreja e as fixou na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. O calvinismo, pregado por João Calvino em 1519, foi ele que difundiu as ideias de Lutero na Suíça. Pregou a doutrina da predestinação absoluta, que se baseava no trabalho árduo e na prosperidade econômica, o que aproximou da burguesia. E o anglicanismo, que iniciou com o rei Henrique VIII da Inglaterra, tornando-se líder religioso, ele rompeu com o Papa e confiscou as terras da Igreja Católica e os bens do clero.